o Botafogo humilhou o Flamengo. Um atropelamento, uma surra, um nó tático. Tite, inclusive, é um dos grandes culpados por essa vergonha que aconteceu nesse domingo. Uma contratação que está muito adiantada, todos sabem que é do Michael, mas está muito adiantada. A gente vai continuar indo no mercado. Newton Santos, o Engenhão, o Botafogo humilhou o Flamengo no Campeonato Brasileiro e retomou a ponta da tabela. Depois, por um breve período, o Fortaleza, neste fim de semana, tinha assumido a liderança, mas o Botafogo voltou ao topo, 46 pontos, é o líder. Então o Botafogo voltou a vencer o Flamengo, uma goleada histórica aqui no estádio Newton Santos, depois de 6 anos. Grande festa aqui no estádio Newton Santos, a torcida ficou bastante emocionada com o que houve e ouvimos, claro, os personagens dessa partida neste jogo aqui no estádio Newton Santos. Resposta específica do contexto todo, de parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez. Ele manteve um nível de atuação, primeiro e segundo tempo, muito regular. Regular que eu digo, bom que eu estou falando, ele manteve sempre um alto nível. E no futebol a gente tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física e com um dia a mais de recuperação. Nesse contexto todo, o jogo. Então é isso, o Botafogo colocou todos os seus titulares nesse clássico e aí foi tirando no segundo tempo, conforme o placar era favorável. Vai a campo de novo na quarta-feira, Allianz Parque contra o Palmeiras. Um empate avança às quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. Já o Flamengo, esfacelado, vários desfalques. Cebolinha vinha só na próxima temporada. Arrascaeta sentiu novamente, não jogou com De La Cruz. Enfim, o Flamengo tem vários problemas. Vai até La Paz, 3.600 metros de altitude, para tentar a classificação diante do Bolívar. Primeiro jogo, venceu por 2 gols no Maracanã. Pode até perder por 1, que avança para a próxima fase da competição. Muito obrigado, Pedro Torre. Vamos ver se os números do jogo retratam o amasso que foi, o chocolate que foi do Botafogo sobre o Flamengo. Posse de bola superior do Botafogo, mas assim nem tanto, 54% a 46%. Finalizações, aí quase o dobro do Botafogo, 19-10. Finalizações certas, 9-4 para o Fogão. Grandes chances criadas, 9-2 para o Botafogo. Ações na área rival, 34 do Botafogo, 9 do Flamengo. Passes certos, 425 do vencedor da noite no Newton Santos contra 330 do Flamengo. Para jogar um pouquinho de água no incêndio rubro-negro, o Marcos Braz, vice de futebol, deu uma entrevista agora há pouquinho lá no Newton Santos e já praticamente confirmou um necessário reforço. Fala, Marcos Braz. Sim, primeiro o Flamengo não pode perder para o Botafogo, ou não deve perder para o Botafogo de 4 de maneira nenhuma, né? Em hipótese nenhuma. Passando isso, você tem que fazer a análise de alguns pontos. O Flamengo estava aqui sem quase 7 jogadores, não tem nenhum time também, não que isso não é sobreviva, mas não tem nenhum time que você ter uma perda tão grande como essa, você possa achar que você vai passar e mude. Aí eu vou usar a palavra que você usou, planejamento. Cebolinha, ruptura de ligamento, sim, você não tem o que fazer. Um outro pancada, um outro desgaste. Dito mais de várias vezes, jogadores que quando vão para suas seleções voltam de maneira descompensada. Dito tudo isso, agora é ter tranquilidade dentro do possível. O Flamengo passou para as quartas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo tem tudo para avançar na Libertadores também e ir para quartas de finais. A gente está a 5 pontos hoje do Botafogo,
Se nós ganharmos o nosso jogo, mas eu conto como 5 atrás, mas se ganharmos o nosso jogo, que está a menos, nós estamos a 2 pontos do Botafogo, levantar a cabeça, ter tranquilidade dentro do possível. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem, que é a do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. Tem que ter tranquilidade, calma. A gente, se Deus quiser, a gente vai passar na quinta-feira. Vai dar tudo certo e a gente vai seguir em pé no campeonato da Copa do Brasil, na Libertadores, e com certeza vamos até o final do Campeonato Brasileiro para a gente ter aí um final de ano do tamanho que o Flamengo merece. Você falou sobre o Michael, né, que está bem encaminhado. Como é que está essa negociação do Michael? Eu também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que independente do sonho dele, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley, O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. E o Alcaraz tem alguma coisa? Não, aí a gente vai aqui começar a falar de um, de outro. Eu não vou falar de jogadores que estão em curso em que a gente está tratando. Eu acho que eu já tratei de todos os temas. Mas já o que falei falta de todos. rapidinho, só para o Michael? O que falta para assinar com o Michael? Ele está aqui e assinar. Então só falta o jogador vir? Não falta assinar. Falta assinar. O jogador pode vir e pode não assinar. Falta assinar. Obrigado, galera. Eu vou dar a minha opinião, mas hoje, aqui no Estádio Olímpico, né, no Estádio Newton Santos, antigo Estádio Olímpico João Avelange, conhecido popularmente como Engenhão, porque este bairro que você está vendo aqui é o bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui no Engenhão, nós hoje tivemos um atropelamento, uma surra, um nó tático, um passeio forante o baile, como a galera diz por aí. Foi isso que aconteceu. O Botafogo goleou o Flamengo por 4-1. E eu vou te falar um negócio. Era pra ter sido... Porra, na boa. Dava pra ter sido um 8-1 Botafogo. Se o Botafogo tivesse aproveitado todas as chances que ele perdeu no jogo, podia ter rolado um 8-1 pro Botafogo hoje. Então o Flamengo foi goleado pelo Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos falar muito sobre esse momento do Botafogo, o momento do Flamengo, falar do Tite, este resultado, Botafogo 4, Flamengo 1, na noite deste domingo, aqui no Estádio Newton Santos. Eu não tenho a menor dúvida que ele terá um impacto no meio de semana de Libertadores da América. E é simples entender. Meus amigos e minhas, o Flamengo chega no momento mais importante da temporada, já se classificou na Copa do Brasil, mas a Libertadores é a principal competição. O Flamengo venceu o Bolívar por 2-0 no Maracanã, mas todos têm a consciência de que é uma boa vantagem, mas pela condição da altitude e da situação desfavorável, ela é boa, mas ela não é tranquila. Ela é uma diferença que perfeitamente pode ser tirada lá no alto do morro. E o Flamengo já sabia disso antes do jogo deste domingo. Porque depois do jogo do Maracanã, não houve uma comemoração, uma euforia, não, porque os caras sabem que, tinha que ter feito mais. Não fizeram. E agora, o Flamengo vai subir o morro com uma
crise daquelas do tamanho que o Flamengo proporciona. Porque o Flamengo, ele é superlativo em tudo, na vitória e na derrota. E o Flamengo toma uma cacetada histórica do Botafogo, 4-1, e vai, com a cabeça inchada e com esse peso nas costas lá para cima. Isso irá afetar também a participação do Flamengo nesse jogo. Para bem ou para ruim, para melhor ou para pior, só saberemos na quinta-feira, após a partida que vai definir a classificação de Flamengo ou Bolívar. Mas que o resultado de hoje terá uma influência, e no meu modo de ver, é uma influência negativa, porque a pressão ela vai ser insuportável e numa condição adversa de jogar a 3.650 metros acima do nível do mar, vai ser uma loucura. E outra coisa, o Flamengo perdeu de 4-1 para um rival histórico da cidade do Rio de Janeiro, né? O Botafogo e o Flamengo têm um clássico com muitas histórias, é uma rivalidade de muito tempo. E esse placar de hoje é um placar que fica marcado na história. Então o Flamengo chega com a cabeça baixa e vai ter que se superar com esse peso. Então eu não tenho a menor dúvida. A goleada do Botafogo diante do Flamengo influenciou no meio de semana de Libertadores da América no psicológico. O Botafogo alugou a mente de Palmeiras e Flamengo. O Botafogo amassou o Flamengo dentro do Newton Santos. Foi uma atuação ridícula do rubro-negro comandado pelo técnico Tite. Tite, inclusive, é um dos grandes culpados por essa vergonha que aconteceu nesse domingo. Na boa, não é normal essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo nessa temporada. São muitos jogos, eu sei disso. Ai, que calendário é esse? Eu sou o cara que eu critico bastante o calendário do futebol brasileiro. É um calendário ridículo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. É um calendário ridículo. A CBF não valoriza o produto dela. Isso é verdade. Mas não é só o Flamengo que enfrenta essa sequência de jogos. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo é o outro time que está disputando 3 competições e não tem a metade de lesões musculares que o Flamengo está tendo nessa temporada. A todo momento é uma lesão muscular. E por que você está falando isso, Vene? Porque logo aos 4 minutos de jogo, o Arrascaeta teve um problema físico. Botou a mão na parte do adutor, da coxa esquerda, e pediu para ser substituído. Ficou no banco de reserva chorando. Obviamente, o jogador já tem noção da gravidade, que não deve ter sido leve. Obviamente não vai ter condições de jogo na quinta-feira, o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Além das lesões musculares, dos problemas físicos, os jogadores estão ficando exaustos durante os jogos. Exaustos. O Botafogo hoje não poupou, botou o mesmo time que jogou contra o Palmeiras na quarta-feira. O mesmo time. E fisicamente falando, o Botafogo deu um amasso no Flamengo. Os jogadores visivelmente melhores fisicamente. Mas agora vamos falar do jogo. Na boa, que jogo, né? Não teve jogo. O Flamengo foi nitidamente inferior ao rival Botafogo. A todo momento. Tudo bem, num determinado momento, vamos lá, o Botafogo abriu o placar com 2 minutos. E novamente, eu já estava esquecendo disso, novamente em uma jogada de bola aérea. Setor defensivo do Flamengo bobeou geral. E aí o Marlon Freitas achou o Matheus Ponte, o fraco Matheus Ponte, que nem a torcida do Botafogo suporta, sozinho dentro da área, cabeceando. Mais um gol de bola aérea sofrida. Dessa vez, Tite, você não vai dizer que foi rebote, né? Não vai ter essa cara de pau que você teve na outra entrevista coletiva que você deu. O tempo passou, o Flamengo achou um gol, quando o Léo Ortiz, que inclusive foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, dando vários passes, quebrando a linha defensiva do Botafogo, ele achou o Bruno Henrique numa assistência maravilhosa. E o Bruno Henrique finalizou muito bem por cima do goleiro John e empatou. A partir daí o Flamengo até nivelou o jogo. Aí veio o segundo tempo. Aí veio o grande problema. Sabe por quê? Eu esqueci de mencionar um ponto. Quando a Arrascaeta pediu para sair, ele colocou o Vitor Hugo, o fraco Vitor Hugo. Vitor Hugo não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. Ele nitidamente não tem mais ânimo, digamos assim. E por que ele não botou o Lohan? Por que ele não botou o Matheus Gonçalves? Ele já havia indicado que não gostava do Vitor Hugo nessa condição de meia, no lugar do Arrascaeta. O Tite, além de tudo, é incoerente nas decisões dele. Ele não tem coerência, a todo momento ele é incoerente.
Beleza, Vitor Hugo nulo em campo no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, ele precisou tirar o Gerson, tudo bem, parte física pesando, coloca o Everton Araújo. Ele tem um tesão por volante que é um negócio assustador. Era para ter colocado o Lohan. Novamente eu falo, por que não colocou o Lohan? Mas ele tem um tesão por volante, ele colocou mais um volante. E nesse determinado momento ele recua o Léo Ortiz para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Mais um erro dele, erro tático. Era o Léo Ortiz que estava sendo o melhor jogador do meio de campo na ausência do Arrascaeta. Era o Léo Ortiz que, mesmo sendo zagueiro e jogando de volante, estava sendo o cara que estava armando as jogadas do Flamengo. O meio de campo do Flamengo, nesse domingo contra o Botafogo, não existiu. Foi vergonhoso. Quem assistiu ao jogo sabe do que eu estou falando. Deu raiva assistir o Flamengo jogar nesse domingo. Raiva. O Wesley, que fez a sua despedida com a camisa do Flamengo, fica à disposição contra o Bolívar, mas provavelmente será o Varela. Fez um bom jogo. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, amassou o lado esquerdo do Flamengo. Amassou, deitou e rolou. Fez tudo que quis no segundo tempo. Tudo que quis. E eu não vou botar a culpa no Varela, não, que entrou no lugar do Ayrton Lucas para fazer a função de lateral esquerdo, porque ele jogou improvisado. Seria covardia da minha parte. Eu vou tirar o Varela dessa. O Varela não teve culpa. Mas o Ayrton Lucas, enquanto esteve em campo, teve culpa. Davi Luiz, mal demais. Foi um jogo para o Flamengo, o torcedor do Flamengo, esquecer. Um choque de realidade. A verdade é essa. O torcedor do Flamengo hoje, diante do Botafogo, teve um choque de realidade. Acabou aquela falácia que o elenco do Flamengo é um absurdo, é monstruoso. Não é. O elenco do Flamengo pode ser o melhor, mas não é maravilhoso, absurdo como as pessoas falam. Pelo contrário, a gente pôde ver hoje um Botafogo destruindo o Flamengo. Fazendo aquilo que tem que fazer mesmo. O Botafogo fez certo. 4-1 para cima do Flamengo, perdeu o pênalti ainda por cima. O Rossi, embora tenha pego o pênalti, ele tomou um gol que ele... Cara, eu não sei nem explicar o que ele quis fazer ou o que ele não fez. A sorte dele é que o jogador do Botafogo estava impedido. Gente, não dá. Eu sei que muita gente gosta do trabalho do Tite, mas o trabalho do Tite é fraco. O Tite está há quase um ano no Flamengo. Eu, particularmente, esperava que nesse tempo todo o trabalho do Flamengo fosse estar bem melhor. Meus amigos do esporte, o que a gente acabou de assistir agora foi o Flamengo com elenco bilionário. Eu reconheço a questão dos desfalques, tá? Não estou desconsiderando isso não. Mas de qualquer forma, o Flamengo com elenco bilionário tomar um sacode do Botafogo, mas foi um sacode. O volume de jogo do Botafogo é um negócio impressionante. Fisicamente, o Botafogo é um grandíssimo absurdo e simplesmente amassou o Flamengo. O segundo tempo foi uma sessão de esfolamento, assim, um negócio impressionante. Uma vitória incontestável e dá para afirmar que ficou muito barato, inclusive, para o Flamengo. Meus amigos do esporte, poderia ter sido 6-7, sem exagero. 6-7, sem exagero. Pênalti perdido, gol anulado. Botafogo é impressionante o volume de jogo e o que fez com o Flamengo. Agora volta para a ponta da tabela, 46 contra 45 do Fortaleza, que tem um jogo a menos, né? Time do excelente Vojvoda com um jogo a menos. E obviamente que não existe justiça no futebol. Mas está muito justa essa briga entre Botafogo e Fortaleza, porque de fato são os que atualmente vêm sobrando no Brasil.